A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo 6 de Esther. E eu já peço desculpas de antemão, porque aqui em casa tem bastante barulho, a família está em casa. E também quero falar a respeito dos vizinhos que estão fazendo uma construção. Então, talvez durante este podcast apareçam alguns barulhos captados pelo microfone. Eu espero que você consiga não se distrair. Eu estou aqui focado no estudo, portanto, eu não vou me confundir. Fique comigo, por favor. Bom, no capítulo 6, o escritor vai trazer para nós uma outra face de todo esse acontecimento que estava sendo construído desde o capítulo 1 de Esther. No capítulo 6, a gente não vai ouvir falar de Esther. Na verdade, o autor vai falar para nós a respeito de uma noite em que o rumo da história foi transformado. Se você está acompanhando comigo desde a meditação do capítulo 5, você sabe que já havia sido liberado uma documentação para dizer que os judeus seriam exterminados. Hamã estava extremamente feliz. Mordecai havia buscado a Deus em jejum. Esther havia feito o primeiro banquete para receber o rei e também Hamã. E ela se preparava agora para pedir ao rei uma intervenção, que ele poupasse a vida dela e do seu povo. Só que, naquela noite em que separou o primeiro banquete do segundo banquete, algo aconteceu. E este algo está relatado no versículo 1. Se você nunca leu Esther, te aconselho a ler o capítulo 6 para você entender um pouquinho melhor, porque aqui a gente vai apenas meditar. É muito melhor quando você lê a história. E se você gosta de escutar áudios, eu gravei. Você vai lá no YouTube e lá nós vamos ter a leitura do capítulo 6. Mas agora fique comigo. Então, logo no versículo 1 diz assim que o rei não conseguiu dormir. Literalmente no hebraico significa que o sono fugiu dos olhos dele. E ele estava lá sem conseguir dormir e ele, sendo rei, fez o quê? Pediu que um dos seus servos viesse ler para ele. E ler o quê? Ler o livro das crônicas, ou seja, as crônicas, os acontecimentos do seu reinado. Ele iria escutar, enquanto estava tentando pegar no sono, um pouco sobre tudo aquilo que aconteceu na história do seu reinado. E então, em algum momento, quando estava sendo lido o livro para ele lê, né, ele escuta o seu oficial, o seu servo, lendo que um homem havia protegido a vida dele, denunciando um crime que estava pronto para ser cometido contra ele. E aí, então, ele pergunta no versículo 3, que honra, né, que reconhecimento esse Mardoqueu recebeu por ter denunciado a conspiração contra a minha vida. E o servo dele fala, nada foi feito. O versículo 3 nos mostra isso na parte B. E aí, então, o rei provavelmente pensa, porque o texto não nos fala, pensa, uau, preciso fazer algo sobre isso. Aliás, eu estava lendo um estudo da Bíblia do Russell Shedd, e ele fala que havia entre os persas uma ordem chamada Ordem dos Benfeitores do Rei, que era formada por todos os indivíduos que de alguma maneira prestavam algum serviço excepcional ao rei e que passavam a ser dessa maneira muito bem recompensados. Poxa, a denúncia que Mardoqueu fez ao denunciar os dois servos que tinham intenção no coração de matar o rei, tinha poupado a vida do rei. Portanto, ele deveria ser, pela própria lei persa, extremamente reconhecido, homenageado. Então, nesse exato momento, o rei pergunta, quem está no pátio? Isso a gente pode ver lá no versículo 4. E aí eles dizem, Hamã está no pátio. Preste atenção numa coisa. Hamã, antes de dormir, mandou construir a forca. Era uma forca gigante. O texto não vai dizer pra gente que Hamã ficou acordado a noite inteira vendo a construção da forca. A Bíblia não fala isso pra gente. O que a Bíblia nos diz é que logo pela manhã, Hamã estava lá, muito provavelmente porque desejava ser atendido pelo rei, primeiramente. Lembremos que o rei, ele tinha as demandas diárias. Ele falava com o povo que quisesse ter uma audiência com ele, ou não.
dependendo da agenda do rei. Então, Ramã tentava no seu coração, inclusive por ser o segundo do reino, a já resolver aquilo que estava no seu coração, que era a ira. Mas, enquanto naquela noite Ramã havia ordenado a construção de uma forca para enforcar Mardoqueu, naquela mesma noite o rei havia recebido nos seus ouvidos a informação de que o mesmo Mardoqueu que Ramã pretendia matar precisava ser homenageado, porque afinal de contas ele havia prestado um serviço ao reino, ele havia denunciado uma conspiração contra o rei. Então, Ramã, o segundo homem no reino, queria ter uma audiência com o rei para pedir a morte de Mardoqueu, e o rei, naquela mesma noite, havia decidido que ele precisava homenagear Mardoqueu. Bem, se você não chama isso de uma cristocidência, eu já não sei do que você pode chamar. Ao mesmo tempo que havia um planejamento humano para acabar com a vida de uma pessoa, naquela mesma noite, Deus havia permitido que uma insônia e uma leitura mudassem o rumo da história. E então o rei com certeza manda chamar Ramã, porque ele era o segundo no reino. A opinião dele era muito importante. E ele então pergunta, versículo 6, pergunta a Ramã, o que deve fazer ao homem a quem o Senhor tem prazer em honrar? Porque ali o rei estava pedindo um conselho, olha, eu tenho uma pessoa que eu quero honrar, o que eu devo fazer para essa pessoa? E a Bíblia vai dizer para nós que Ramã pensou, uau, ele só pode estar falando de mim. E aí, então, a gente vai ver nesse trecho que vai do versículo 7 até o versículo 9, Ramã falar um monte de coisa. Poxa, pega o cavalo do rei, a roupa do rei, a coroa do rei, veste essa pessoa, e não apenas honra ela com essas vestimentas, mas que em seguida, esse cavalo, essa pessoa seja conduzida perante as pessoas, e que as pessoas escutem alguém dizer, isto é o que se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar, no versículo 9. Então, o que Ramã estava pensando? Bom, o rei só pode estar falando de mim. Como é que eu gostaria de ser honrado? Poxa, eu queria vestir, eu queria andar no cavalo do rei, com a roupa do rei, e eu queria andar pela cidade, e eu queria que as pessoas me exaltassem publicamente. Foi exatamente isso que ele falou, e o rei achou uma excelente ideia. Então, no versículo 10, o rei ordenou para Ramã, vai depressa, apanhe o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Queridos, se isso aqui fosse uma novela, eu acho que nesse exato momento a câmera ia estar fechada assim na cara do Ramã só para ver a expressão facial dele, porque eu fico imaginando Ramã, obviamente ele precisava esperar o rei acabar de falar, né? Então ele não podia pedir a morte de Mardoqueu. Ele chega para pedir a morte dessa pessoa e de repente o rei diz, tá, pega todas essas honrarias que você diz que são as melhores e faz com essa pessoa. Eu fico imaginando Mardoqueu em choque, Ramã em choque, pensando, ok, agora que eu vou ter que pegar este cara, vestir ele com as roupas reais, eu vou ter que puxar o cavalo publicamente e eu vou precisar honrar este homem publicamente. E foi isso que aconteceu. O versículo 11 vai dizer que Ramã pegou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto, conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, e quando fala dessa coroa, eu estava lendo um estudo que diz provavelmente esses ornamentos reais estavam sobre o cavalo, tá bom? Não necessariamente na cabeça de Mardoqueu. E ele foi à frente, imagina só. O povo, os judeus, a cidade de Suzã, sabendo que Ramã havia expedido um decreto determinando a morte de todos os judeus dali a 11 meses. Toda Suzã está sabendo disso, ok? E assim como os 127 lugares lá que o rei tinha poder e domínio, certo? Vocês estão acompanhando a história? Agora, aquelas mesmas pessoas de Suzã vêm. Ramã puxando o cavalo real e Mardoqueu, que estava sentenciado à morte pelo povo dele, né, por toda aquela situação, pelo decreto real, sendo levado pela cidade. E a pessoa que expediu o decreto é quem estava puxando o cavalo e dizendo, é isto o que se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar. Versículo 11, você pode acompanhar comigo. As pessoas deviam estar com aquela sensação de, what? Né? O que está acontecendo? Espera, até uma semana atrás, nós tínhamos uma sentença de morte, exatamente porque este homem Mardoqueu não quis se prostrar diante de Ramã, e agora Ramã puxa o cavalo homenageando ele. Eu imagino que a cidade ficou um pouco confusa, mas o texto não fala sobre isso.
O versículo 12 vai simplesmente dizer que quando Ramã terminou de homenagear e cumprir a vontade do rei, Ramã não tinha nem pedido nada para o rei a respeito de matar, porque aí acabou-se, né? Acabou o plano de Ramã de matar Mardoqueu. O versículo 12 vai dizer que ele voltou correndo para casa. Ramã voltou correndo para casa com a sua cabeça coberta, né? E muito aborrecido. E quando ele chegou para casa, versículo 13, quando chegou em casa, ele contou para sua esposa Zeres e para os seus amigos que estavam lá. E aí, então, tanto os seus conselheiros como a sua esposa falaram assim. Versículo 13, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto eles estavam conversando, chegaram, né, os oficiais do rei chegaram para levar Ramã para o segundo banquete que Ester havia oferecido e havia convidado ele, o rei, que era o momento em que ela iria pedir pelo livramento. Então, prestem atenção. Que capítulo tenso em termos de história. Eu tenho certeza que Ramã saiu de casa aquele dia muito feliz, pensando, eu sou o segundo do reino. Se o rei já deu até um decreto para matar todo esse povo, o que é uma vida? Certeza que eu vou conseguir matar esse cara antes de ir para o banquete, eu vou poder me alegrar. E quando ele chega lá com o seu plano malvado, todo preparado, na verdade, Deus já havia mudado a direção da história. E ali, aquele que seria morto, enforcado naquele dia, ou seja, Mardoqueu, ele nem sabia. Na verdade, ele estava prestes a ser honrado publicamente. E eu faço aqui um parênteses, porque a palavra de Deus não fala sobre isso, combinado? Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei, lendo Ester, eu me lembrei de Moisés. Eu me lembrei que quando Moisés foi pedir para Faraó que libertasse o povo, o Faraó não apenas não libertou o povo, como ele disse assim para os seus servos. Eles estão pedindo para serem libertos porque eles estão muito ociosos, né? Estão vindo aqui me atazanar com essa história. Estou falando do meu jeito, né, gente? Porque eles estão ociosos. Faz o seguinte, além de eu não liberar eles, eu quero que tire a palha. E eles vão precisar entregar a mesma quantidade de tijolos. E eu me lembrei dessa história porque o povo ficou com raiva de Moisés. Porque o povo se virou para Moisés e falou, olha aí o que você fez. Agora, além de toda a escravidão que a gente já estava passando, a gente ainda tem que lidar com o fato de que Faraó aumentou a nossa carga de trabalho. E enquanto eu estava meditando sobre esse capítulo, o capítulo anterior e o outro, eu não falei nada para vocês no podcast, mas eu pensei, Senhor, eu imagino o povo olhando para Mardoqueu, né, para Mordecai, e pensando, por que você não se prostrou? A gente não está adorando esse homem, a gente está só cumprindo o decreto do rei. A gente se prostra em respeito e acabou. Agora, por tua causa, todos nós seremos exterminados. Eu fiquei pensando na possibilidade disso, e como a Bíblia não relata, eu não posso ir muito além disso, mas eu apliquei esse princípio, né, do mesmo que aconteceu com Moisés, eu apliquei para Mordecai e pensei, uau, eu acho que o povo devia estar muito bravo com ele. Se alguém sabia que a causa do decreto era a insubordinação de Mordecai, provavelmente os próprios judeus estariam muito bravos com ele. Só que, de repente, em uma noite, toda a história muda. Em uma noite de insônia, toda a história muda. E aqui eu já começo a aplicar para as nossas vidas. E lembrando que, se você está chegando hoje no canal, deixa eu te explicar. Esse texto ele foi escrito para um povo em uma época, em um ano, em circunstâncias que diretamente não dá para aplicar para nós, ok? Né? Nós precisamos deixar isso bem claro. Mas, obviamente, que alguns princípios, algumas coisas que aconteceram nessa história são totalmente aplicáveis para nós. Assim como Deus mudou a história da vida de Mardoqueu, sem que ele nem soubesse. Me lembro, inclusive, de um texto da palavra que fala, aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Mardoqueu nem sabia. Naquela noite estava sendo construída uma forca para ele ser enforcado e, ao mesmo tempo, Deus estava trazendo livramento e honra. Vocês estão acompanhando a história? Como eu espero que ele esteja sendo clara para que vocês estejam vendo o que está acontecendo. Em outras palavras, eu aplicaria para a nossa vida assim. Enquanto o mal intenta contra as nossas vidas, e a gente muitas vezes está até alheio a essa realidade, se nós mantemos a nossa vida diante do Senhor, Deus também provê o livramento. Assim como Mardoqueu havia dito, por algum lugar Deus trará livramento. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma noite de insônia, um servo lendo a página certa, o rei perguntando o que foi feito e bang! Estava aí selado um novo capítulo da história. Então,
Acho que a primeira coisa que eu diria é que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, como Mardoqueu estava esperando. Não de braços cruzados, Esther estava fazendo algo e eles também estavam orando e jejuando, né? Não vamos entender a ideia de enquanto nele esperam como quem está lá dormindo sem fazer nada. Não, o povo estava buscando em oração e jejuando e Esther estava ali arriscando seu pescoço a pedir algo para o rei. Mas eu quero dizer que Deus trabalha. Existe uma mão invisível de Deus nos livrando, conduzindo as nossas vidas e aqueles que sujeitam a sua vida a Deus, como Mardoqueu, podem contar com essa certeza. A segunda coisa que eu diria é que Deus realmente usa pessoas, até mesmo pessoas que não temem a Ele, para nos abençoar. Eu verdadeiramente vejo, ao longo da história bíblica, mas também nas nossas vidas, quantas vezes pessoas que não temem a Deus nos abençoam. E no caso, o rei, ele iria abençoar Mardoqueu pelo quê? De graça? De jeito algum. Em algum momento, Mardoqueu foi fiel. E ele foi fiel ao seu opressor. Lembre que eu disse para você, ele poderia ter dito, o quê? Querem conspirar contra o rei? Ótimo, é Deus entregando ele nas nossas mãos, matem mesmo. Jamais, ele não fez isso. Mardoqueu disse, ok, vocês querem tentar contra a vida do rei? Não posso deixar isso acontecer. E ele foi lá e denunciou o crime. Então, porque ele foi justo contra a injustiça, porque ele poderia realmente falar, não, é nosso opressor, mata mesmo. Não, ele não fez isso, ele foi justo. E a justiça dele, ou seja, a bondade dele, foi recompensada no momento certo. Eis aí uma outra coisa para nós aplicarmos para as nossas vidas. Faça o bem. A despeito do outro, faça o bem. Você semeia a bondade porque o teu Deus é bom e você é filho dele. Você parece com ele e eu também. Então nós vamos fazer o bem. E esse me lembra o versículo dessa semana que nós estamos memorizando com as crianças, que é Provérbios 3:27, que fala, quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3:27. Olha só, bem providencial, hein, Deus? Eu nem tinha calculado isso. Esse é o versículo da semana com as crianças. Faça o bem. Faça o bem. Não importa quem. Faça o bem porque Deus trabalha em teu favor. Você não precisa pagar o mal com o mal só porque você acha que o juízo vem da sua mão. O juízo não vem da sua mão e nem da minha. E se mantenha, eu acho que eu diria isso por último, se mantenha na presença de Deus e veja Ele te conduzir. A história vai nos mostrar que esse capítulo 6, essa noite de insônia que Deus usou, mudou o rumo da história. E realmente, aqui nós vemos, como Zeres disse, e também os amigos, né, os muito amigos de Ramã disse, você começou a cair. Você começou a cair. Então, aquele povo que estava jejuando e pedindo livramento, né, da noite para o dia, vamos falar dessa maneira, viram algo diferente. Agora, aquele que havia sentenciado à morte o povo, estava puxando um cavalo e dando glórias e honras a quem ele queria matar. E nós paramos por aqui. Você encaminha esse áudio para alguém, abençoa alguém que está precisando ouvir esta palavra e você seja muito abençoado. Se o bom Deus me permitir, eu estarei aqui para comentar com você o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!